E aí, varão? Tudo bem? Passeou, irmã? Tudo bem? Eu recebo. Só vem hoje à tarde. Eu creio. Provavelmente a noite até. Deus Irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Se puderem, vamos ficar de pé, vamos dar início à nossa escola bíblica. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia, te exaltamos pelas tuas maravilhas, pelas tuas grandes obras em nossas vidas. Colocamos, meu Deus, toda a tua igreja diante do teu altar. Rogamos a ti que o sonho dos nossos corações, nos perdoe de todos os nossos pecados. Que tu, meu Deus, traga renovação espiritual à tua igreja, para que todos nós possamos andar segundo a verdade do Evangelho, Senhor. Deus, nos guia nesta manhã, abre o nosso entendimento, Senhor, nossa mente, para que possamos compreender, meu Deus, possamos guardar a tua palavra nos nossos corações, e possamos proclamar o teu Evangelho com verdade, com graça, com autoridade, meu Deus, sempre guiados pelo teu Espírito Santo. Rogamos aqui que repreendas toda interferência maligna, tudo que é contrário à tua palavra, o reino soberano em nossos corações, neste lugar. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a nossa EBD. Ele trata da restauração nacional e espiritual de Israel. E com essa lição, irmãos, acho que muitas dúvidas que surgem dentro da igreja, até sobre coisas que já foram explicadas no passado, né? E que também no presente as coisas são ditas, elas podem ser desmistificadas. Porque o texto que nós vamos estudar é o texto de Ezequiel 37. Ele trata de vários ossos secos. Nós colocamos esse assunto, eu coloquei até uma figurinha aqui no grupo da Escola Bíblica Dominical, né? Um local cheio de ossos secos, onde no chão tem vários ossos e outros já de pé, né? Está no grupo da Escola Bíblica Dominical. E nesse texto é mandado Deus dar ordem a Ezequiel para profetizar, não é isso? Profetiza. E nós queremos começar já tirando algumas dúvidas, porque a palavra profetizar, ela tem um significado muito simples. Alguém se lembra do que significa profetizar? Lembra, irmão? Não é transmitir a mensagem do Senhor. Profetizar significa proclamar a mensagem do Senhor. Estou começando assim justamente para desmistificar algumas aberrações que a gente ouve, algumas abobrinhas. Às vezes você explica, vem alguém e contesta, mas contesta com base em quê? Tudo que a gente faz, irmão, tem que fazer de acordo com o que está escrito na Bíblia, ou não é? A Bíblia é a regra de fé e conduta do cristão. Então, quando Ezequiel ele profetizou, ele não colocou na cabeça dele, eu vou profetizar aqui sobre o vale de ossos secos porque eles vão mudar. Ou não chegou alguém para Ezequiel dizendo assim, Ezequiel, profetiza aí na vida dos ossos secos. Não foi isso não. Quando Ezequiel profetizou, irmãos, ele ouviu uma mensagem de Deus. A Bíblia diz que Deus o levou em visão a um vale cheio de ossos sequíssimos. Deus perguntou para Ezequiel, poderão esses ossos viver? E ele disse, tu sabes, Senhor. Aí Deus disse para ele, Ezequiel, profetiza esses ossos. Aí Deus disse para ele o que ele ia dizer para os ossos. Não foi que alguém chegou para Ezequiel dizendo assim, Ezequiel, profetiza. Ou ele chegou assim, eu já profetizo sobre tua vida, ossos.
Não foi nada disso não, porque senão ele entraria até numa prática mística e numa prática que hoje a gente chama de confissão positiva, que vem do espiritualismo, que vem de um misticismo muito antigo, que inclusive tem origem no que a gente chama de xamanismo. O xamanismo era uma prática de feitiçaria de índios americanos, que depois um pastor batista americano do passado começou a utilizar, dizer, não, se você quiser as coisas, só é você falar que as coisas acontecem, porque suas palavras têm poder. Olha bem, uma prática espírita. Aí se tuas palavras têm poder, se as tuas palavras têm poder, tu chega, do nada tu chega e diz, irmão, profetiza um carro na tua vida, irmão, declara a bênção, irmão, determina a bênção, irmão, decreta a bênção. Só que tudo isso não vai contra o ensino bíblico, porque a Bíblia diz que tudo que eu quero para mim, que eu quero para o meu próximo, para uma nação, eu devo orar a Deus. A Bíblia não ensina a orar? Jesus ensinou foi a orar. Então, quando a gente for ler o texto aqui, eu vou mostrar aqui no texto bíblico o que realmente a Bíblia diz, para a gente não ficar preso em misticismos, porque o misticismo é uma prática pagã, antibíblica, e quem faz coisas antibíblicas não tem parte com Deus. Não é verdade? Vou te falar, Pedro. O senhor já falou aí, Eu ia acrescentar. Então tá bom. Então, irmão, da nossa revistinha mesmo, os irmãos podem abrir na lição 10, que a gente vai fazer a leitura justamente de Ezequiel 37, versículos 1 a 14. Aqui no texto bíblico completo, não é a gente tirar um versículo e sair falando, não. Porque uma premissa básica da teologia é dizer que um texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Vocês estão entendendo? Repitam comigo: texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Então, não é só arrancar o versículo e sair falando, a gente tem que ler todo o contexto para a gente entender o que a Bíblia está falando com a gente, né? Então, vamos começar a leitura. Cada um pode ler um versículo, um após o outro. Eu vou ler o primeiro. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou no espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E fez ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, Jeová, sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, e cada osso ao seu osso. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e de músculo, e depois de pele, porém não havia respiração no corpo. E ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre eles mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele, e vieram e se puseram de pé, e um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem aos
pecaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Amém. Então, irmãos, para iniciar a gente vai tecer alguns comentários aqui sobre o texto bíblico, depois a gente vai partir para o corpo da lição, que ela está muito bem elaborada dessa vez, né? Então, no início do versículo 1, a gente sabe que Ezequiel, ele estava com os exilados na Babilônia, ou seja, o povo de Israel já estava sob o castigo de Deus, né? Porque havia um pecado contra o Senhor. Deus tinha usado vários profetas para avisar aquele povo a abandonar o pecado, abandonar a idolatria, né? Tanto o povo quanto os governantes, até os sacerdotes da época, né, pastor Zé, eles viviam na idolatria, fazendo coisas detestáveis diante dos olhos de Deus. Então Deus começou a avisar para eles: olha, abandonem essas práticas, voltem-se para o Senhor. Mas eles não davam ouvidos à palavra de Deus. A Bíblia diz que eles zombavam dos profetas do Senhor, não davam crédito. Por exemplo, vamos abrir nossas Bíblias. Não, vou deixar, porque mais na frente tem um texto que ele diz, eu vou mostrar da zombaria que eles faziam dos profetas de Deus. E em seguida Deus traz o castigo. Então eles não davam ouvidos, e Deus diz: então olha, vocês vão sucumbir, vocês vão ser levados cativos para uma terra estranha. E logo veio, para esse caso aqui, veio Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, e conduziu aquele povo para a terra dele. Ele foram levados em etapas. Na primeira etapa, Ezequiel e um grupo de 10 mil pessoas foram levados. Depois, em outra etapa, foram Daniel e todos os nobres de Judá também foram conduzidos à Babilônia. Ou seja, houve uma sequência de transporte de cativos, né, de prisioneiros. Então, quando esse texto começa, em Ezequiel 37, Ezequiel já estava em cativeiro. Ele era um homem que nós sabemos que ele era da família sacerdotal, mas Deus o chamou para ser profeta. E lá, naquela cidade, em meu cativeiro, ele disse, versículo 1: e veio sobre mim a mão do Senhor. Quer dizer que não foi nada ele mesmo da parte dele. Ele não criou nada de si mesmo. Deus se manifesta a ele. Ele diz então: e me levou em espírito, e me pôs em pé no meio de um vale de ossos. Ou seja, Deus deu uma visão para Ezequiel. Ele teve uma visão acerca do vale de ossos secos, né? Após Deus dar essa visão, Deus o faz andar no meio daquele vale de ossos. Imagine que a igreja cheia de ossos, nós terreno todo aqui da igreja cheia de ossos, um verdadeiro cemitério onde todos os corpos já haviam se decomposto, os ossos expostos, sequíssimos, e Deus o faz caminhar no meio daqueles ossos para ele entender aquela situação. Irmão, se tem ossos, é lógico que houve morte, não é isso? Acabou tudo, a morte passou por ali. É isso que ele vê na visão. Outra coisa, no versículo 2, né, continuando: me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. Isso aqui simboliza que a nação estava morta, totalmente sem vida. E ele me disse, Deus falando com Ezequiel, tudo começa aqui, olha,
Deus, o Senhor, conversando com Ezequiel, né? E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ora, Ezequiel, se a gente fosse seguir a teologia equivocada que muitos têm pregado hoje, Ezequiel ia dizer assim: não, Deus, fica tranquilo, porque eu vou profetizar sobre os ossos agora e o negócio se resolve. Porque hoje eu escuto muita gente dizendo: irmão, profetize na vida do teu irmão. Ou ninguém nunca ouviu isso? Sabe, Ezequiel viu um irmão, um pastor mandando ele fazer isso? Não. Quem foi que falou com Ezequiel? Deus, irmão, está aqui no texto bíblico. Por isso que eu falei que tem práticas que estão no meio da igreja hoje, cuja origem ela veio do misticismo, do paganismo. Existem vários livros que tratam disso. Um deles, A Sedução do Cristianismo, do David Hunt, Escapando da Sedução, do David Hunt. Tem Sectas e Heresias, tem 2 sectas e heresias que passou o autor agora que falam disso. Supercrentes do Paulo Romero. Tem um trato do Evangelho já torcido que fala disso. Inúmeras lições das nossas escolas bíblicas dominicais explicam esse assunto. Então, na verdade, esse assunto já era para ser um assunto que não era para ninguém ter dúvida mais a respeito. Então, em muitos desses livros, quando você vai buscar a origem, como eu falei anteriormente, a origem veio, como eu já falei, do xamanismo americano, o xamanismo que significa prática xamã, feitiçaria dos índios americanos, que eles tinham esse misticismo, veio de um pregador norte-americano de 1800 e pouco, era Phineas Parkhurst, o terceiro nome não me lembro agora. Depois veio Mary Beck Eddy e alguns outros que todo Kenneth Hagin, que entrou nessa geração, com Benny Hinn e outros, milhões no Brasil, milhares de outros, que infelizmente muitos seguem, que trouxeram essas doutrinas do misticismo, escreveram livros e isso entrou dentro da igreja. Aí você vê um irmão assim: irmão, profetize na vida do outro, irmão, declare a bênção, irmão, determine a bênção, irmão, profetize na vida do teu irmão. Só que, como eu já expliquei, vou falar de novo, a Bíblia nos ensina a orar. A Bíblia diz: batei, batei, abri-se-vos-á. Tudo que pedires, orando, recebeis, e se estiver de acordo com a vontade de Deus. O relacionamento do cristão com Deus é por meio da oração, irmãos. Quando a pessoa vai para essas práticas que eu estou comentando anteriormente, ela está indo para uma prática mística. Por quê, irmãos? Porque esse grupo de pensadores não são só esses, não, tem inúmeros outros. Eles acreditam que existem leis universais. E nessas leis universais eles dizem que até Deus é obrigado a cumprir, ou elas se cumprem, ou seja, elas saem do controle de Deus. Aí eles dizem que Deus falou e aconteceu, mas como você é cristão e tem o Espírito Santo é Deus, se Deus falou e aconteceu, você tem que falar e acontecer também, porque da forma que a palavra de Deus traz a existência que não existe, obrigatoriamente tua palavra tem que trazer a existência que não existe. E isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque a única palavra que traz a existência que não existe é a palavra de Deus, é quando Deus fala. Se o homem fala e as coisas acontecem, o homem está sendo de Deus também. Inclusive nos escritos desses autores que eu comentei, eles dizem que assim: filho de Deus, não, filho de peixe. Aí o pessoal: peixinho é, filho de Deus, Deusinho é. Eles dizem que você é um pequeno Deus também. Só que isso é uma premissa da nova era, tá? Nova era é um movimento que existe, que quer também chamar nova ordem mundial, ele está inserido nessa nova ordem mundial, que tem preparado o mundo para receber o anticristo. E no governo do anticristo vai ter a ideia de todas as religiões são boas e que tudo é Deus e Deus é tudo, que é chamado de panteísmo. Fala, irmão velho.
Pastor Roberto, essa aí é a questão. Eu creio sim que Deus faz. E quando um servo de Deus fiel, né, por exemplo, ele fala algo, segundo ele, é Deus que falou com ele, e essa profecia se cumpre. Quem é que está falando? Se for uma profecia, aí Deus, o Espírito Santo, ele vai encher a pessoa, você entendeu, irmão? Sim. O Espírito Santo vai encher a pessoa, ela vai transmitir então o recado de Deus. Sim. Tá, isso aí é Deus. Mas eu simplesmente chegar para o irmão dele, profetiza aí na vida do teu irmão. Não, aí não. Não, irmão. Isso não tem base bíblica. Aí essa questão, profetiza na vida do teu irmão, declare a bênção, decrete, determine. Tudo isso, a origem disso vem do espiritualismo, tá? Entendeu? Então é o seguinte, porque às vezes tem pessoas assim que ele procura ser correto diante de Deus, então ele sente no coração, né, que é algo assim, que às vezes não é dele, ele sente e fala, não fala com a pessoa, mas se cumprir ele fala, e aí? Não, olha só, a profecia, quando a gente trata profecia bíblica, ela tem cumprimento porque foi Deus que usou o homem para transmitir. É o caso de Ezequiel. É isso que a gente está vendo aqui. Tá. Outras coisas o homem fala e não se cumpre. Quantas pessoas já chegaram perto do meu irmão, profetiza e não sei o que na tua vida? Nunca aconteceu. Só que tem um problema, que é grave. Se eu transmitir ou eu induzir alguém a falar algo que não se cumpre, eu estou induzindo a pessoa a ser um falso profeta. Aquele que transmite aquilo que Deus não mandou, ele vai entrar em juízo diante de Deus. Tá? Vai ter, no Antigo Testamento era a morte. No Novo Testamento, aqui em 2 Pedro, capítulo 2, pode ler capítulo 2 todo, mas basta ler do 1 ao 4, que já está escrito que a negrura das trevas, ou a escuridão, né, da perdição já está reservada para os pais. Então isso é muito grave. Então no caso de Ezequiel, é isso que a gente está mostrando, é que Deus o colocou num vale cheio de ossos sequíssimos. Deus perguntou para ele, esses ossos poderão reviver? E ele não falou para Deus, não, Deus, fica tranquilo que eu vou profetizar aqui. Que profetizar, eu já falei que significa transmitir a mensagem do Senhor. Mas olha o que ele disse aqui, Senhor Jeová, ou Senhor, tu sabes. Ele, de cara, ele reconheceu que o poder não está no homem. O poder sempre esteve e sempre estará em Deus. Os irmãos estão entendendo até aqui, irmãos? Amém. Tá? Então, o poder é sempre de Deus. Quando a gente ora por um doente, o doente é curado, não é porque sai o poder de nós, não. O poder ele veio de Deus. Quem curou foi Deus, quem curou foi Jesus Cristo. Tá? Todas as obras, todos os milagres que acontecem são obras de Deus. O homem é apenas um instrumento. É igual alguém pegar uma tesoura para fazer um desenho bonito aqui com papel. Aí a tesoura dizer assim, foi eu que fiz. Não, a tesoura só foi um instrumento na mão do homem. Ou então a parede está suja, eu pego um pano e limpo a parede, aí se o pano pudesse falar, o pano dissesse, está vendo como eu limpei a parede? Não, o pano foi um instrumento, mas o agente foi o homem. Então na operação de milagres, o homem é um instrumento, mas o agente é Deus, o poder é de Deus. E foi isso que Ezequiel fez aqui, ele reconheceu que o poder é de Deus, ele falou, Senhor, tu sabes. Então aqui no versículo 4 ao 6, a gente vai ver aqui, ó, o que Deus diz, depois que Ezequiel fala, Senhor, tu sabes. Olha o que Deus diz aqui, a partir do 4. Então me disse, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmão Manuel, tu tem uma tradução diferente, lê pra gente como está o versículo 4. O versículo 4 de Ezequiel? De Ezequiel 37. E eu disse, profetiza para esses ossos, e diga, os ossos secos, e dei atenção à mensagem do Senhor. Mandou profetizar e mandar ouvir a mensagem, ó. Então disse, profetiza sobre esses ossos. Quem foi que falou para Ezequiel, irmãos? Deus. No texto bíblico foi Deus que mandou, não foi nem o homem. Profetiza sobre esses ossos e diz,
ouvir a palavra do Senhor. Na do irmão Manuel está ouvir a mensagem do Senhor. Por isso que a palavra profetizar significa transmitir a mensagem do Senhor. Pode ser alguém, Deus usou alguém que transmitiu uma mensagem profética. O Espírito Santo encheu a pessoa e ela transmitiu algo de Deus. O outro ponto importante também, quando alguém prega a palavra de Deus, ela está profetizando. Ela está transmitindo a mensagem do Senhor ao povo. Tá? A pregação, ela, desde que se pregue o texto da forma adequada, que se pregue, leia o texto completo, se explique o texto todo e que traga aplicações para a vida diária da igreja. Isso é uma profecia, é a pregação da palavra de Deus. Então Deus disse para ele, diz ao esses ossos, ouvi a palavra do Senhor. No versículo 5, irmãos, Deus está dizendo para Ezequiel o que ele tinha que falar. Ou não está? Olha o que está no versículo 5. Eu vou ler o 4 e o 5 de novo para manter a coesão do texto. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, irmãos, nos versículos 5 e 6 aqui, é o que Ezequiel ouviu de Deus. Deus ensinou para Ezequiel o que ele tinha que falar. Deu para os irmãos verem aí no texto aí? Tá? Aqui então ele não saiu de si mesmo falando nada, ele não saiu de si mesmo inventando nada, não. Ele transmitiu o que ele ouviu de Deus. Por isso, quando a gente prega a palavra, quando a gente lê a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. A gente lê o texto bíblico, a gente explica o texto e traz uma aplicação, isso é transmitir a mensagem do Senhor para a igreja. Está dando para compreender? Tá? Isso aí é uma profecia. Então ele fez exatamente, Deus falou nos versículos 5 e 6, no versículo 7. Lê só o iníciozinho do versículo 7 para a gente, por favor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Só daí. Como foi que ele profetizou de si mesmo? Sobre a ordem que ele havia recebido. Isso, quer dizer que ele recebeu a ordem de Deus. Qual foi a ordem? Onde é que está a ordem que Deus deu? Está nos versículos 5 e 6. Não é isso? Ele ouviu de Deus, Deus mandou para ele falar para os ossos: ó, ossos, diga a esses ossos assim: assim diz o Senhor Jeová. Aí no 5 e 6, né? Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis, porei nervos sobre vós e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Aí o irmão Manuel leu o início do 7. Então profetizei como se me deu ordem. Como se ele dissesse: eu anunciei a palavra, eu anunciei a mensagem do Senhor como se me deu ordem. E a ordem, vou perguntar de novo, a ordem está em que versículos? 5 e 6. 5 e 6. Aí, e ó, profetizei como se me deu ordem, houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Quer dizer que aquele conjunto de ossos que estavam espalhados naquele vale, começaram a se reorganizar e formar corpos. E os corpos ficaram completos. Só que faltava uma coisa naqueles corpos: a vida. Quer dizer, que era um exército, mas estava sem vida, porque faltava o quê? O Espírito. Que está no versículo 8. E disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 cantos, ó Espírito,
e assopra sobre esses ossos para que vivam. Ou seja, no versículo 9, Deus dá outra ordem, Deus ensina de novo para Ezequiel o que ele deveria falar. E ele, no versículo 10, ele diz, olha o início do versículo 10: e profetizei como se me deu ordem. Ezequiel não inventou nada de si mesmo, ele falou o que Deus mandou. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Outra coisa que a gente observa desse texto aqui, irmãos, quando ele olha para o vale de ossos secos, quem são aqueles ossos? O que significa aquele vale de ossos secos? O povo de Israel. O povo de Israel. Por isso que a gente sempre tem que ler o texto inteirinho, porque se eu lesse só do 1 ao 10, eu podia pregar um monte de coisa de mim mesmo, mas não ia dizer que a aplicação desse texto é o povo de Israel. Está muito claro aqui: filho do homem. Então disse, filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. Ele está mostrando que o povo de Israel estava sem vida, estavam mortos espiritualmente por causa do pecado, por causa da desobediência à palavra de Deus. Estavam espalhados entre as nações. Tem 3 pontos que a gente observa aqui, eu vou falar daqui a pouco, quando chegar no versículo 14, vou explicar os 3 pontos. Então, são a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Engraçado. Que sepulturas são essas? Você está dizendo: olha, eu vou abrir as vossas sepulturas e vou trazer vocês para a terra de Israel. Eles estavam onde agora? Quando essa profecia é entregue a Ezequiel, o povo estava onde? Morto espiritualmente, mas morto onde? Em que cidade? Jerusalém. Não, eles estavam na Babilônia. Eles estavam presos, porque o rei Nabucodonosor os tirou de sua terra natal, que era Israel, e os levou presos para a Babilônia. Eles estavam lá como prisioneiros, né? Como cativos lá, entendeu? Então, irmãos, tem 3 coisas que eu quero mostrar aqui para os irmãos. Primeiro, aqui quando ele trata desse vale de ossos secos, e esse aqui não é interpretação minha não, isso eu busquei na Bíblia de Estudo MacArthur, fala. Eu coloquei até um vídeo aqui também no grupo da Escola Bíblica, do Ciro Sanches de Borges, é um autor assembleano, pentecostal, né? Muito bom, gosto muito dos livros dele. Até uma vez o irmão Francisco me emprestou 2 livros dele para ler, não foi, irmão Francisco? Excelentes livros. Ele concorda também com esse mesmo pensamento aqui, quando ele olha para Israel no vale. É um povo que está colocado, eles estão no mundo, só que na realidade eles estão espalhados. Então, esse vale aqui, tipologicamente, simboliza Israel no mundo. Depois a gente vai ver a dimensão também, porque diz: os ossos, como nós vimos, simbolizam o próprio povo de Israel, os ossos secos. E as sepulturas, irmãos, simbolizam as nações por onde eles estão espalhados. E aqui no versículo 12 a gente vê: portanto, profetize e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, de uma forma metafórica, metáfora, irmãos, é quando você usa uma palavra para simbolizar alguma coisa, para comparar. Por exemplo, aí, somente jovens dizem assim: o menino vê uma menina e fala: ela é uma gata. O que ele quis dizer com isso? Ela é bonita. É bonita. Ele estudando, ele é fera. O que significa? Ele é bom, né?
estudioso. Aquele irmão, quando ele trabalha, ele parece um touro de tanta força. Está dizendo o quê? Que ele é forte como um touro, não é isso? Então, são expressões metafóricas, vamos dizer metáfora. A Bíblia é cheia de figuras de linguagem, e uma das figuras de linguagem que a gente encontra na Bíblia é a metáfora, não é? Então, aqui, quando ele está falando dessas sepulturas, ele está mostrando que Israel está fora, ele está dizendo: eu abrirei as vossas sepulturas e vos trarei para a vossa terra. Ou seja, eu vou tirar vocês das terras por onde vocês estão espalhados e vos trarei de volta à terra de Israel. Israel está nas nações. Isso. Eu vou mostrar aqui na frente as diásporas de Israel, vai ficar bem mais claro isso aqui. Por enquanto, a gente está terminando de explicar esse texto, entendeu? Eu acho que isso ainda vai acontecer, não vai não? Não, eu vou explicar já isso aí. Tá bom? Fica tranquilo. Já a gente vai falar. Vos farei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei sobre vós o Espírito e vivereis. E vos porei na terra e sabereis que eu, Senhor, disse e o fiz. Ou seja, Deus está falando aqui de uma restauração completa ao povo de Israel. Pois bem, irmãos, eu fiz uma breve aplicação desse texto, porque aqui no corpo da lição, tudo isso está explicado. Tá? Então, quando a gente lê a introdução dessa lição, é dito de modo geral que, vou ler aqui a introdução. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Quer dizer, são duas coisas que essa lição trata e que são tratadas no texto do livro. Restauração. Quais são os dois tipos de restauração? Repitam comigo. Restauração nacional e espiritual. Eu vou falar só restauração, os irmãos digam o restante. Restauração e espiritual. Quais são os dois tipos de restauração? Nacional e espiritual. Isso é o que trata então o texto de Ezequiel 37. Então, a visão que Ezequiel teve no Vale de Ossos Secos descreve numa linguagem metafórica como Israel voltará a ser uma nação soberana. Vou ler só até aqui. Irmãos, no decorrer da explicação da lição, nós vamos explicar que metade dessa profecia já teve cumprimento. Tá? Sabemos que a Bíblia é um livro riquíssimo em profecias. Só na pessoa de Jesus Cristo, 312 profecias do Antigo Testamento foram cumpridas literalmente na pessoa de Jesus. E muitas outras ainda vão se cumprir, não é? Para a volta de Cristo e outras mais. Sobre Israel, essa aqui é uma das profecias, porque muitas se cumpriram. E metade aqui dessa profecia de Ezequiel 37 já se cumpriu em Israel. Então, quando ele trata do Vale de Ossos Secos, isso aqui a gente já leu quando a gente estudou nos versículos 1 e 2, ele mostra que ele foi levado em espírito. Então, quando a gente estuda a visão do Vale de Ossos Secos, nós vemos que Ezequiel ele teve uma visão da parte de Deus. Por isso que ele diz que ele foi levado em espírito. Imagina que você está aqui na igreja e Deus te dá uma visão e te mostra um local diferente. Vamos supor que o Vale de Ossos Secos. Seu corpo está aqui, mas espiritualmente você está vendo outra coisa. Tá? Assim como em outros casos a gente vê na Bíblia de servos de Deus que tiveram visões. Então ele teve essa visão e ele foi levado em espírito a um vale cheio de ossos secos. Também aqui, essa visão, como nós já falamos, ele trata da restauração espiritual e nacional de Israel. Aí no tópico 2 aqui da lição ele está escrito aqui o significado, né? Tópico 2, subtópico 2 do tópico 1, que é o significado do Vale de Ossos Secos. Significado. Ele diz que nos versículos 11 a 14, esses versículos 11 a 14 aqui, irmãos,
dessa perícope. Todo mundo se lembra do que é uma perícope? Perícope é um texto que tem um início e um fim, onde é uma unidade escrita, onde você pode ler ela completamente e compreender o significado. Para compreender o livro de Ezequiel, nós temos que ler a Bíblia toda, depois a gente lê o livro de Ezequiel todo. Aí dentro do livro de Ezequiel, de qualquer livro da Bíblia existem seções. Dentro das seções nós podemos organizá-los em perícopes. Então quando a gente lê aqui Ezequiel 37, do 1 ao 14, é exatamente uma perícope. Aqui é uma unidade textual completa, com significado completo. E dentro de uma perícope nós temos o que chamamos de chave de interpretação. Ou seja, é uma parte do texto que ele nos faz compreender o texto como um todo, tá? E a chave de interpretação aqui de Ezequiel 37, ele está justamente nos versículos 11 ao 14. Se a gente ler aqui do 11 ao 14, ou seja, eu leio o texto todo, e lendo esse texto todo, quando eu chego do 11 ao 14, eu tenho mais luz para compreender aqui o significado do texto. Então, justamente isso. Então aqui na parte 2, que trata do significado, ele diz aqui, ó, nos versículos 11 a 14, Deus explica em Ezequiel o significado da visão. Quer dizer, que ele tem toda uma visão, e nesses versículos é Deus explicando para ele o que significava. Aqui a gente tira também uma regra de interpretação bíblica, irmãos. A Bíblia explica a própria Bíblia. Estava conversando ontem com uma pessoa, estava comentando sobre vários ossos secos. A pessoa tirou uma interpretação dela mesma, mas eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu falei, não é assim. Você tem que ver na Bíblia, ver o que o texto bíblico está te falando. Não é você ler o texto e dizer o que você acha. Não. A Bíblia explica a própria Bíblia. Essa é uma das regras de interpretação. Então, nesse texto aqui, no final do texto, ele já está explicando. O próprio Deus está mostrando o significado da visão. Então, ele diz aqui, a palavra profética esclarece que os ossos secos são toda a casa de Israel. Então vamos recapitular. Irmãos, Ezequiel 37, ele trata de quantos tipos de restauração? 2. Quais são as restaurações? Nacional e espiritual de Israel. Israel tinha que voltar a ser uma nação. Mas é o segundo ponto, que eles tinham que ter um relacionamento pleno com Deus, tá? Relação nacional, restauração nacional e espiritual. E, além disso, quem são os ossos secos de Ezequiel 37? É o povo de Israel. Quer dizer que Ezequiel 37 foi uma profecia dirigida ao povo de Israel. Quem disse isso? Foi o Roberto? Não. Quem disse isso? Deus. Deus disse isso onde? Na palavra aqui, Ezequiel 37, né? Esses ossos secos a casa de Israel, né, Pedro? Foi o próprio Deus que falou, não tem invenção nenhuma aqui, né? Então, a Bíblia falando conosco, ele conta aqui que o povo de Israel estava disperso, haviam perdido a esperança, e eles diziam, os nossos ossos se secaram. E aqui no texto é dito que essa esperança significa que eles estavam numa ruína definitiva. Porque se alguém vê um osso, não sei se alguém já viu algum cadáver, ou os restos mortais de algum cadáver. Todo mundo já viu, ainda que em filme, né? Já viu. Já vi em filme, já vi pessoalmente várias vezes. E tem esperança para o morto? A não ser que Deus ressuscite. Então, quando Israel diz assim, nossos ossos se secaram, eles estão mostrando que eles não tinham esperança nenhuma mais, a não ser em Deus, né? É só em Deus que existe esperança. Então, aqui no texto ele fala isso, ou seja, ruína definitiva. Isso aconteceu quando ele recebe essa visão.
foi justamente quando ele recebeu a notícia da destruição do templo em Jerusalém. Como eu falei aqui, já tinha um certo tempo que eles estavam no cativeiro, e Deus tinha avisado ao povo de Israel que Deus haveria de julgar toda aquela nação. E na segunda fase, que Nabucodonosor foi buscar cativos em Jerusalém, a cidade foi incendiada. O templo de Israel ele foi destruído. Ezequiel toma conhecimento desse fato, e quando ele toma conhecimento desse fato, Deus dá para ele essa visão. Vamos abrir aqui em nossas Bíblias, em 2 Crônicas 36, que foi o que eu disse que ia comentar lá no início da lição e que resolvi mudar ao decorrer da lição. 2 Crônicas, capítulo 36. Inclusive eu usei isso aqui da última vez que eu preguei aqui na igreja, à noite, né? 2 Crônicas 36. Aqui ele colocou só os 20, mas nós vamos ler do 15 até o versículo de número 21. 2 Crônicas 36, do 15 ao 21. Todos encontraram? Eu vou ler aqui. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera de seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Então a primeira fase, irmão, do que Deus fez foi enviar homens dele, foi enviar mensageiros, né? Homens que transmitiam a mensagem do Senhor, eram mensageiros do Senhor, eram profetas de Deus. E o povo, ao invés de dar ouvidos àquilo que Deus estava anunciando para os seus profetas, o povo zombava dos profetas, ignorava os homens de Deus que transmitiam a mensagem, desprezavam as palavras de Deus. Uma coisa horrível. Deus usar alguém para transmitir a mensagem e alguém menosprezar a própria mensagem do Senhor. Então, ele diz que eles fizeram isso até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo. Porque também eu já ouvi pessoas dizendo que não, que Deus jamais, que Deus não traz castigo. Eu já ouvi pessoas pregando isso. Irmão, Deus traz castigo sim. Que a Bíblia é rica em mostrar isso. Deus pune aqueles que têm se levantado contra Ele, que têm pecado contra Ele incessantemente. Então aqui Deus diz que Ele mandou profetas até que subiu a sua ira, ou seja, a medida do pecado daquele povo foi se enchendo, foi se acumulando diante de Deus, e Deus se irou por Israel. E no final aqui desse versículo é dito: e não houve remédio algum. Ou seja, irmãos, quando Deus se ira e chega a um ponto que o povo não quer se arrepender, o único remédio que Deus vai usar agora é o castigo, é a punição ao povo. A gente vê isso em vários povos bíblicos. São vários castigos que Deus manda, e Deus manda o castigo para o povo se arrepender e se voltar para Ele. É um ato de misericórdia e de amor de Deus quando Ele pune o povo. Versículo 17. Por isso, olha aqui a consequência dos versículos anteriores. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus. Quem era o rei dos caldeus, irmãos? Nabucodonosor, porque a palavra caldeus ou babilônico é a mesma coisa, tá? A Babilônia era chamada também de Caldeia. Então, o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa de seu santuário, aqui é sobre o rei Zedequias, que não teve piedade dos mais jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade.
A todos deu nas suas mãos todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e dos príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde tornaram-se seus servos, foram como escravos para lá, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Quando ele cita Jeremias aqui, irmãos, que Jeremias foi um dos profetas que Deus usou para anunciar a Israel o arrependimento. E foi um dos profetas que a gente vê mais sofrendo, que Jeremias foi até chamado de um profeta chorão. Prenderam Jeremias, o maltrataram. Na linguagem de hoje, fizeram Jeremias de gato e sapato. Ainda apareceu um outro falso profeta lá, enquanto Jeremias estava anunciando que o povo se rendesse a Nabucodonosor e seguisse para o cativeiro, sem resistência, porque Deus ia fazer isso mesmo. Chegou um falso profeta dizendo que não, que ia ficar tudo tranquilo, que em 2 anos aquele mal todo acabaria, não é? E depois Jeremias chegou para aquele falso profeta e falou que ele estava mentindo, que Deus haveria de julgar. O resumo é que aquele profeta morreu. Pouquinho tempo aquele falso profeta morreu. Ou seja, você viveu uma guerra entre a verdade e a mentira. E a mesma guerra até hoje, infelizmente, como diz o Paulo Romero no seu livro Supercrentes, e no segundo livro que ele tem, passou agora, Evangélicos em Crise, ele diz lá que às vezes o altar acaba sendo também, infelizmente, um local onde algumas pessoas, muitos de nós líderes, desavisadamente, ou porque não nos atemos ao estudo da Bíblia, a gente acaba transmitindo engano, sabe? E às vezes dentro de igrejas hoje existe um conflito entre a verdade e a mentira. Quando o diabo, o mundo já está nas mãos do maligno, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo tenta a igreja. E a pior das tentações que ele usa na igreja é o engano religioso. Quando ele foi tentar Adão e Eva, ele enganou Eva usando o quê? A palavra de Deus. Não foi? Ele mandou olhar lá para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E perguntou para Eva, na conversa com Eva disse: Deus disse para nós não tocarmos, não comermos desse fruto, nem mesmo tocar. Só que tocar foi invenção de Eva. Deus falou para não provar do fruto. Aí o diabo disse para Eva: não, é assim que Deus disse: não comereis de todo o fruto do jardim. Ele pegou uma mensagem que Deus tinha dito lá em Gênesis 2, 16 e 17 e torceu o escrito e enganou. É triste. Se eu, por exemplo, se eu estou aqui na frente, eu torço as escrituras, a Bíblia diz que eu torço para a própria condenação. E você pega também inúmeros escritos de muitos autores hoje, que são da confissão positiva, é puro engano religioso. E nós, revistinhas de escolas dominicais, várias vezes o autor colocou assim, que tem certos assuntos que, infelizmente, se vê no meio da igreja, em todo o Brasil e no mundo, que a origem deles nunca foi na Bíblia, né? Ele colocou lá que a origem deles foi no próprio inferno, que a sedução é um engano. Por isso que nós temos que ficar com o que a Bíblia diz, não com o que eu acho. Mas eu acho isso, não. Não é o que eu acho, não. É o que as Escrituras dizem. Não existe achismo no meio do Evangelho. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não. Quando surgiu a reforma protestante, vieram 5 solas, que todo mundo conhece. E um dos 5 solas é sola Escritura. Somente as Escrituras, somente a graça
só a Deus glória, somente a fé, não é isso? Então, ou está nas Escrituras ou não serve para mim. Ou eu analiso o texto bíblico por completo, usando a própria Bíblia para explicar a Bíblia, ou eu vou mentir. E ai daquele que mente em nome de Deus, e ai daquele que não estuda as Escrituras e crê em mentiras também, não é? A Bíblia, como eu já falei, fala das consequências. Então aqui, justamente, nós lemos aqui a destruição do povo, a destruição da cidade, a condução do povo ao cativeiro, a dispersão do povo, ou seja, o povo saiu de Israel e foi disperso para a Babilônia. Muito tempo depois eles voltaram. Quando eles voltaram, eles não se entregaram mais aos pecados de idolatria que eles cometiam nessa época. O cativeiro serviu de uma boa lição para o povo de Israel. Terceiro ponto aqui, ele fala das promessas de Deus. Ele trata da diáspora, e a Bíblia fala que quando Deus expulsava o povo da terra, era julgamento dele. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio 28, versículos 25, depois 36 e 37. Deuteronômio 28. Primeiro o versículo 25. Depois a gente vai ler o 36 e o 37. Quem pode ler Deuteronômio 28 e 25? O Senhor te fará cair diante de teus inimigos. Por um caminho serás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Isso. 36 e 37. O Senhor te levará e até o reino que tiveres posto sobre ti, a uma gente que não conheces, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra, e serás por pasto, por ditado e por bárbaro, entre todos os povos, a que o Senhor te levará. Tá? Então aqui o Deuteronômio 28, Deus está falando com Israel. O princípio aqui é obediência e desobediência. Esse aqui, o que nós vemos aqui no texto, são castigos por desobediência. Então, um dos castigos por desobediência ao povo de Israel seria justamente serem levados cativos para a terra de inimigos. Estava aqui, né? Então, foi o cumprimento do que estava nas Escrituras. Deus deu muita chance ao povo de Israel, Deus avisou, até o momento que a ira de Deus se acendeu contra o povo foi para o cativeiro. Aqui, né? Foi o cumprimento das Escrituras. Fala, irmão Léo. Quando ele fala na zombaria, eles não estão zombando de Ezequiel, eles estão zombando do próprio Deus. Perfeito. Né? Exatamente. Quando alguém zomba da palavra de Deus, está zombando do próprio Deus. Porque Ezequiel estava falando da ordem de Deus. Da palavra de Então eles Deus. zombaram de Deus. Isso. Eu já ouvi uma vez, eu peguei um texto bíblico, li para uma pessoa, e a pessoa disse, não, eu não concordo com isso. Quer dizer que não está concordando com Deus. Quando alguém discorda do texto bíblico, não é do mim que está discordando. Está discordando de Deus, né? É grave isso aí. É muito grave. Então, a gente vê que aqui no finalzinho desse tópico da lição, diz: a dispersão de Israel entre as nações é identificada com o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional seguida da espiritual. Então, nesse tópico, irmãos, nós vimos que o vale de ossos secos simboliza Israel, que perdeu a esperança, foi levado no cativeiro, estavam totalmente arruinados espiritualmente, mas Deus estava dizendo para eles: olha, em meio ao castigo, eu dou esperança para vocês. Um dia
vocês vão ficar 70 anos no cativeiro, como profetizou Jeremias, mas um dia vocês voltarão de novo a ser uma nação e vocês vão ter vida. Essa promessa aqui, ela tem um significado escatológico também, pois ela apresenta o futuro de Israel, tá? O futuro distante de Israel, nessa época. Então, no tópico 2 da lição fala sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Essa dispersão dos judeus entre as nações, ela é colocada em duas fases. Você teve a primeira dispersão e você teve a segunda dispersão. Ele coloca no texto assim: a primeira diáspora começou com Nabucodonosor, que a gente já comentou, já leu. Depois teve o cativeiro assírio também, que foi outra nação que levou Israel para cativeiro, né? Então faz parte da primeira dispersão, ou seja, aconteceram lá no âmbito do Antigo Testamento. Depois, irmãos, existe uma outra dispersão que foi dita no Novo Testamento. Sabe quem falou dessa dispersão do povo de Israel? Em que governo começou? Jesus, ele fala, quando o templo é destruído. Os discípulos, lá em Mateus 24, estavam reunidos com Jesus, começaram a olhar para a beleza do templo que tinha sido reconstruído por Herodes o Grande, né? E para que templo maravilhoso. Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Não foi isso? Aí no ano 70 depois de Cristo, o que aconteceu? Chega o general Tito diante de Jerusalém, até ficou maravilhado quando viu a imponência de Jerusalém, do templo. Ele sitiou Jerusalém nessa época, ou seja, cercou a cidade de Jerusalém, e os seus soldados, no afã, no desejo de pegar o ouro que tinha no templo, tocaram fogo no templo, tocaram fogo na cidade, tocaram fogo no templo, destruíram todo o templo, não ficou pedra sobre pedra, como Jesus disse. E a partir daí, o povo de Israel também foi disperso para várias nações do mundo. Sabe quanto tempo eles ficaram sem nação? 1800 anos. Desde a época em que eles saíram no ano 70 depois de Cristo, o retorno deles à sua terra de origem começou mais ou menos em 1800, do ano de 1800 agora para cá, no movimento que foi chamado movimento sionista. Começou com o rabino Tetzel. Passou o nome completo dele agora. Tem um livro lá chamado Jerusalém 3.000 anos. Muito interessante. Que grandes milagres aconteceram. Então aqui, olha o que acontece. Renasce Israel. O retorno dos judeus a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Então vou voltar aqui. Quantas diásporas nós vemos sobre o povo de Israel? Quantas? Duas. A primeira diáspora era compreendida em quantas fases? Primeira diáspora. Duas fases. Fala comigo. Primeira diáspora. Duas fases. Primeira fase. Babilônios. Segunda, assírios. Então, na primeira diáspora, quais foram os povos que levaram Israel ao cativeiro? Babilônios e assírios. Estou fazendo isso só para a gente gravar. Fala, Jair. Pastor Lucas, quando fala desse retorno da nação de Israel, aquele retorno da nação como era os mesmos povos como tinham Davi, porque depois que Salomão saiu, ele teve a separação do reino, onde o reino do norte e o reino do sul. Ou essa restauração de Israel é somente os judeus que ficaram que continuaram na terra? Vai ser uma restauração plena de Israel, total. A gente vai chegar nesse ponto aí que tem um detalhezinho, que a gente vai comentar aí. Mas sabe por quê? O povo de Israel
Deixa eu só fechar essa questão das diásporas. Falar da segunda diáspora, eu vou falar diretamente disso, tá? Só para a gente fixar aqui, então. Primeira diáspora, irmãos. Repita comigo. Primeira diáspora. Primeira diáspora. Quais foram os povos que levaram Israel cativo? Babilônia. E Assírio. E Assírio. Primeira diáspora. Primeira diáspora. Babilônios e Assírios. Babilônia e Assírio. Babilônios e Assírios. Primeira diáspora. Primeira diáspora. Segunda diáspora. Fala, segunda diáspora. Segunda diáspora. 70 depois de Cristo. 60 depois de Começou a espalhar. Aí, do ano 70 depois de Cristo até 1800 e pouco, o povo de Israel foi espalhado por várias nações. Irmãos, nesse espalhamento do povo de Israel por todas as nações aconteceu um milagre. Estudiosos dizem que se um povo, você pega aqui um povo qualquer, uma nação qualquer, você leva essa nação cativa para outro país, num período de 50 anos, aquele povo esquece toda a sua cultura e assimila a cultura do novo país onde ela estava. Tá certo? Eles são totalmente mudados do ponto de vista cultural. Só que Israel, isso aí não sou eu que digo também, há vários autores que dizem que no caso de Israel houve um milagre, porque eles ficaram 1800 anos afastados da sua terra natal, em diversos países, em qualquer lugar do mundo que você vai, ainda tem israelita hoje, não é? Só que eles mantêm as tradições deles, as tradições judaicas, os princípios. Eles não creem em Jesus ainda, né? Eles aguardam a vinda de Jesus, porque os olhos deles estão como fechados. Mas os costumes, as tradições judaicas, eles guardam todas, exceto de apresentar sacrifícios no templo, porque não existe mais templo. Porque hoje o templo somos nós, somos templos habitos do Espírito Santo, e Cristo, quando ele veio, cumpriu todas as profecias inerentes ao templo, porque Cristo mesmo se tornou o sacrifício, né, oferecido a Deus. Então, eles mantêm todo o legado cultural. Então isso é um milagre. Aqui no texto, que aí eu vou entrar no que o Jair comentou, ele diz assim: renasce Israel. O retorno dos judeus a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora, anunciada de antemão pelo Senhor Jesus em Lucas 21, 24, mas pode ler também Mateus 24 todinho, principalmente o início de Mateus 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, teve início no ano 70 depois de Cristo. A gente já comentou, a segunda diáspora começou no ano 70 depois de Cristo. Deixa eu voltar. Irmãos, o que significa diáspora? Dispersão. Fala, diáspora. Dispersão. Espalhamento. O povo de Israel foi espalhado por todas as nações. Isso foi a diáspora. Então a segunda. Quem anunciou a segunda diáspora? Jesus. Jesus anunciou a segunda diáspora. Então, está aqui, 1800 anos, começou no ano 70 de Cristo, ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos. Então, essa destruição, comentei que teve início sob o domínio do general Tito e seus comandados, e foi concluída com a fundação de Israel em 27 de novembro de 1947, na reunião da ONU, que foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Graça Aranha, que eu cito aqui. Então, olha o que aconteceu, irmãos. No dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, e Ben-Gurion se tornou o primeiro ministro de Israel. Quando a gente chega em Israel, quando você chega em Tel Aviv, no aeroporto lá, o aeroporto lá tem o nome, Aeroporto Ben-Gurion, em homenagem a esse primeiro-ministro. O que aconteceu nesse período? Entre o que o Jair falou, vejam só, no ano 70 depois de Cristo, o povo de Israel foi espalhado por várias nações. Eles literalmente ficaram sem um estado, sem uma terra que era deles.
A terra que era deles foi invadida por muçulmanos. E por último, para a gente reduzir aqui a história, foi invadida por ingleses. Os ingleses tinham um domínio lá. Ainda na época dos ingleses, nasceu no coração dos judeus que estavam em várias nações o desejo de voltar para a terra e começaram a viajar de vários lugares para tomar conta de Israel. Eles foram adentrando na cidade de Israel. Isso é o que a gente chama então de movimento sionista, né? Foi o desejo de retornar a Sião. Sião é Jerusalém, tem um monte de Sião lá em Jerusalém, tá? Foi um desejo de retorno a Jerusalém. Então eles retornam para lá e com o tempo surge a necessidade de dar um estado para eles. Nessa reunião da ONU, aqui no ponto, aqui na revistinha, mas chegaram a sugerir que oferecessem terras na África para Israel. Será que a promessa de Deus seria descumprida? Deus tinha dito que Israel ia ficar na sua própria terra, não foi? E aí alguns homens, não, vamos dar uma porção de terra para esse povo judeu lá na África. Não. Teve a votação lá e eles falaram, não. Essa terra que está ocupada hoje por ingleses é a terra de origem deles, então eles vão ficar nessa terra. Então delimitaram a parte de terra. Israel, esse povo que estava espalhado por várias nações, retornaram para lá e foi instituído o Estado de Israel. Com essa instituição do Estado de Israel, de cumprimento a primeira metade da profecia. Então ali hoje, eles não estão divididos por tribos, mas se sabe que as 12 tribos estão lá. Deus me deu a oportunidade de estar uma vez em Israel, e lá nós saímos para jantar com um casal de judeus. A gente tinha uma senhora do grupo que tinha parente lá de origem judia, né? Que ela até foi no local do Holocausto. Ela chorou muito, porque muitos parentes dela morreram na Segunda Guerra Mundial. Muitos. Né? Então, um local de choro. Aí a gente sentou com eles e começamos a falar das tribos. E ela traduzia, né? Falou, não, aqui tem de todas as tribos aqui, mas não tem divisão de tribos, mas tem os representantes de todas as tribos. Hoje, se Deus restaurar Israel, né, do ponto de vista espiritual, não vai falar não, porque tem da tribo de José, da tribo de Dan, da tribo de Rubem, de Benjamim, de todas as tribos que existem lá. Então hoje Israel está reunido, mas ainda falta muita gente voltar para Israel, mas como nação Israel foi restaurada. Essa restauração, irmãos, é a primeira parte do cumprimento da profecia do Vale de Ossos Secos. Quando ele orou, Ezequiel, ele ora, transmite para aqueles ossos a profecia, dizendo, ora ossos, sejam tirados em vocês. Eu vou ler aqui no texto, para nas minhas palavras. Porei sobre vós nervos, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando esse ajuntamento dos ossos que ele vê na visão, formando um ser humano completo ali, só que estático, ele está falando da restauração nacional de Israel. Os irmãos estão entendendo? Então a primeira parte dessa profecia, que é a restauração, ou seja, tem ossos secos que se juntam um ao outro, vem nervos, vem tendões, é colocada a carne, a pele sobre eles, forma um ser humano completo ali na visão dele. É a restauração nacional. Essa que é a simbologia aqui. É o cumprimento da primeira metade da profecia. Só que falta a segunda metade. A segunda metade da profecia é quando ele diz aqui que mandou ele profetizar sobre o Espírito. Israel está restaurado como nação, mas ainda falta o Espírito. O que é esse Espírito, irmãos? É ter um relacionamento com Deus por meio de Jesus. E a Bíblia diz que isso vai acontecer na grande tribulação. Na grande tribulação, né, é dito aqui em Jeremias, tem uma parte que é chamada de a angústia de Jacó. Todas as nações do mundo vão sofrer na grande tribulação. Vai ser horrível. A Bíblia diz em Mateus 24, outras passagens. Vai ser um período de aflição como nunca foi visto no mundo.
para todas as nações, só que vai ser pior ainda para Israel, porque Israel vai chegar a fazer um pacto com o anticristo. A gente lê em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Eles vão fazer o pacto com o anticristo. Quando se passarem 3 anos e meio, o pacto vai ser desfeito, porque você vai ter 3 anos e meio de uma falsa paz e falsa prosperidade. O anticristo vem como homem do bem, mas ele vai se declarar Deus. Ele vai ser um homem usado por Satanás, ungido por Satanás, está em Apocalipse 13, né? E no meio do pacto que ele fizer com Israel, ele vai entrar no templo de Deus, porque esse templo vai ser construído. Quando eu estive em Israel, já faz muito tempo que eu fui lá, eles já tinham todo o material para reconstruir o templo. Já tinham. Esse templo tem que ser reconstruído para se cumprir a profecia, porque o anticristo vai entrar no templo e vai se assentar com Deus. Vocês imaginem que o templo ele tem um lado de fora, que a gente usa no fogo, que é o pátio. Você tem um lugar santo, imagina que essa parte da igreja é um lugar santo. Imagina uma cortina aqui, ó, e a carne de Deus colocada ali, que é a representação da presença de Deus. Só que o anticristo vai entrar e vai dizer: eu sou Deus. Ele vai se declarar Deus. E Israel vai saber que ele não é Deus. Aí vão romper com o pacto com ele. E justamente nesse momento veio uma perseguição sem igual sobre o povo de Israel, sobre todo mundo também, principalmente sobre o povo de Israel. É por isso que é chamado a angústia de Jacó. E nesse período da angústia de Jacó, Deus vai derramar sobre eles o Espírito e eles vão clamar ao Senhor. A Bíblia diz que Deus vai colocar sobre eles o Espírito de súplicas. Quer ver? Vamos abrir nossa Bíblia em Zacarias, irmãos. Aqui. Zacarias 12. Zacarias 12. Quanto? 14. Vou abrir. Aliás, Zacarias 12, 10. Quem puder pode ler para a gente. Naqueles dias espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi, sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aqueles a quem atravessaram com a lança e choraram, e a sua morte, como quem chora a morte de um filho. O único chorarão amargamente, como quem chora a morte de um filho mais velho. Então ele diz que ele vai derramar espírito de graça e de súplicas. Eu tenho uma nota na minha Bíblia que diz algo muito interessante aqui, olha: derramarei no tempo perfeito com seu próprio poder, Deus agirá de modo soberano para salvar Israel. Isso vai ser na grande tribulação. Trata-se de um acontecimento prenunciado por outros profetas e pelo apóstolo Paulo. Esse espírito de graças e de súplicas, o Espírito Santo é identificado desse modo porque traz graça salvadora, porque essa graça produz tristeza e resulta em orações de arrependimento e pedidos de perdão a Deus. Quer dizer que em meio à grande tribulação, quando Israel estiver totalmente oprimido e cercado por todas as nações, quando eles estiverem num momento de angústia, os olhos deles, irmãos, vão ser abertos para entender que Cristo foi crucificado em Jerusalém. Vão entender quem é Jesus Cristo, vão se render a Cristo, vão pedir perdão pelos seus pecados, e todos aqueles que assim fizerem serão salvos também por Deus. Então,
Esse cumprimento vai ser na segunda parte da grande tribulação. Então Israel já está reunido hoje como nação, e essa restauração espiritual de Israel acontece aqui. Essa aqui é uma profecia que falta se cumprir, que é a segunda metade da profecia do Vale de Ossos Secos. Então hoje nós estamos vendo muitas profecias acontecendo diante de nossos olhos. Eu vou ler aqui um trechozinho da revista sobre a restauração nacional. Olha, primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram nervos e carnes e recobriram esses ossos, estava, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel em um só dia. Irmão, está profetizado também em Isaías 66:8. Pois os irmãos não têm lido. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel era o cumprimento da promessa de retorno. Aí tem várias partes da Bíblia que falam sobre isso. Parte final da nossa revistinha. O testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí. Os ossos secos já reviveram. O corpo foi formado. Mas não havia neles o Espírito, diz a palavra profética. Isso é o que falta hoje. É o que vai acontecer conforme o que nós lemos, né? Em meio à tribulação, Deus vai colocar em Israel um espírito de súplicas, e eles vão ser cheios do Espírito Santo, vão reconhecer a Jesus, e a profecia completa vai se cumprir. Restauração espiritual. Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar para Jerusalém. Eu fecho essa missão lembrando o que nós já estudamos há muito tempo. Irmãos, se você quer entender e ver sinais da vinda de Cristo, além daqueles que são discutidos em Mateus 24, olhe para Israel, que Israel é chamado o relógio escatológico de Deus. Tá? A gente vai olhando os fatos que acontecem em Israel, vão dando direção para a gente de que Jesus está voltando. Por exemplo, ninguém imaginava que em 1948 essa profecia do Vale de Ossos Secos teria o primeiro cumprimento dela. Israel foi completamente restaurado como nação. Quando a gente vê a grande tribulação acontecendo, Israel clamando por Cristo, é a segunda metade da profecia. Sinal, olha, Jesus está às portas. Só de nós vermos a primeira metade da profecia tendo se cumprido em 1948, já serve para nós dizermos, olha, Jesus está voltando. Jesus está às portas e Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Da mesma forma que Deus cumpriu já metade da profecia da restauração nacional de Israel, Deus vai cumprir a restauração espiritual. Do jeito que Deus cumpriu 312 profecias na pessoa de Jesus Cristo, Deus vai cumprir a profecia do retorno dele. Então, que nós possamos estar de olhos abertos, dia a dia, olhando os sinais dos tempos, olhando para Israel como nação, porque Jesus está voltando. Amém? Então, que a gente encerra, convido a igreja para ficar de pé e vamos orar, encerrando a nossa reunião. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer, mas nós temos a nossa Bíblia aqui, como regra de fé e comum. Amém? Tá? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta manhã, te
louvamos, Senhor, pelo cumprimento da tua palavra. Te exaltamos, Senhor, porque podemos compreender, meu Deus, a profecia de Ezequiel 37, que mostra Israel como os ossos secos, sem vida, sem esperança. Mas te exaltamos porque tu já restauraste a nação de Israel como uma nação, Senhor. Esperamos pela restauração espiritual de Israel, porque tudo isso, Senhor, é sinal de que tu és um Deus fiel naquilo que tu dizes. Tu és fiel, meu Deus, no cumprimento das tuas promessas. Como tua igreja, aguardamos a vinda de Jesus. Aguardamos, meu Deus, a restauração de tudo, meu Deus, a restauração de muitas pessoas para que se voltem para ti. Senhor, obrigado, porque a tua palavra explica a tua palavra, porque nós não precisamos inventar nada de nós mesmos, Senhor, para não cairmos em condenação. Antes rogamos que o teu Espírito Santo nos conduza dia a dia em toda a verdade das Escrituras. Nós oramos a ti, dando graças por esta manhã, suplicamos que nos leve em paz aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém? Pai, Senhor, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vamos todos em paz, em nome de Jesus. Pai, Senhor.